Vocês estão conseguindo visualizar a aula? Tá tudo doido aqui para mim. Sim, professora, tá normal aqui. Tá normal para vocês? Espera aí. Tá. Então, gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as unidades de referência que existem aqui em Belém e nos municípios vizinhos, né, na região metropolitana, no caso, Ananindeua e Marituba. Então, por que é importante vocês saberem? Vocês são profissionais, né, da saúde, estão em formação, e às vezes vocês sabem que tem algum paciente que precisa de um auxílio e a gente não sabe nem para onde a gente encaminha esse paciente, né? Então, existem aí alguns locais de trabalho que o SUS oferece, né? Então, nós temos as unidades básicas de saúde, que é uma das primeiras portas de entrada do Sistema Único de Saúde. Então, o paciente ele está passando mal, ele vai até a unidade básica e de lá ele vai ser referenciado para o serviço em que precisa dar continuidade do tratamento. Os consórcios de saúde, que são clínicas que podem ter parceria aí com o SUS, clínicas privadas, hospitais privados, as policlínicas e clínicas especializadas, que já vai ser um serviço aí mais secundário, clínica de fisioterapia, alguma especialidade médica, as gerências dos serviços de saúde, né, na criação das políticas públicas federais, estaduais, municipais, que são aí geralmente as secretarias de saúde. E tem também as formações de recursos humanos na vigilância sanitária e epidemiológica, que vai estar dentro das secretarias de saúde. Então, a gente tem aqui em Belém algumas unidades de referência, que vocês vão ver aí que são as URIs, unidades de referência em saúde. Tem algumas que só atuam com traumatortopedia, outra com ginecologia. Vocês conhecem alguma URIs? Vocês já ouviram falar em alguma URI? A da DOCA, professora. Tem a da DOCA, tem a da Presidente Vargas, tem várias URIs que elas são unidades de referência que vão ter médicos especializados para estar oferecendo aquele serviço de atendimento para o paciente. Tem o abrigo João Paulo II também, que tem o acolhimento dos idosos. Então, só para vocês entenderem o que eu falei, essa aula é bem rapidinha que eu vou fazer a revisão de prova, tá? Só para vocês entenderem, a gente tem primeiro a unidade básica de saúde, que vai ser a porta de entrada. Esse paciente ele vai ser encaminhado ou para o centro de saúde, né, o centro especializado de saúde, alguma unidade de referência, ou para as unidades e hospitais, para que ele possa receber o atendimento necessário em cima da necessidade dele. Então, olha só. Para onde eu vou encaminhar pacientes idosos com sequelas de hanseníase? Vejam bem, não é o tratamento da hanseníase. Vocês sabem o que é hanseníase? Aquela doença dermatológica em que o paciente ele perde a sensibilidade. Sim. Então, tá? Então, paciente com hanseníase, a gente vai encaminhá-lo para a unidade do Marcelo Cândida, que vocês vão já ver. Mas paciente que tem a sequela da hanseníase vai para o abrigo João Paulo II, desde que seja já sequelado ou paciente idoso, tá? Então, unidade de referência especializado, abrigo João Paulo II, a gente encaminha pacientes idosos com graves sequelas de hanseníase e abandono familiar e pacientes adultos, né, procedentes aí do interior do estado para tratamento especializado. Então, acaba sendo uma casa de apoio para pacientes que vai fazer aí algum tipo de tratamento. A gente chama de TFD, que é tratamento fora do domicílio, e ele não tem onde ficar. A unidade de referência Demétrio Medrado, vocês sabem onde fica? O Demétrio Medrado fica ali na Doutor Freitas, entre Senador Lemos e Pedro Álvares Cabral, mais próximo da
Pedro Álvares Cabral. Então, ali, gente, eles fazem, tem muita entrega de órtese, eles fabricam órtese, eles recebem muita prótese. É uma unidade que atende muito paciente, principalmente paciente criança, neurológica. Então, quando vocês souberem de um paciente que precisa e não tem condições de comprar uma órtese, que precisa de um atendimento neurológico, vocês podem pedir para a unidade básica estar referenciando esse paciente para o Demétrio Medrado. Então, são crianças na faixa etária de 3 a 12 anos que apresentam patologias neurológicas e adultos que necessitam de alguma reabilitação física. É a principal unidade de referência em órtese e prótese de Belém. Então, se eu perguntar na prova, paciente que precisa receber alguma prótese, qual a unidade que a gente pode estar referenciando ele? Gente, existe algo no nosso sistema de saúde que se chama regulação. Vocês já ouviram falar em regulação? Ou sistema regulador? Vocês sabem o que é? Existe a regulação do estado e existe a regulação do município. Vocês já ouviram falar? Não. Olhem só, o sistema de regulação, ele é o sistema em que esse paciente ele vai ser inscrito para que ele possa receber o tratamento que ele precisa. Tem alguém falando aqui. Tá falhando o áudio de vocês? Ou tá ok? O meu tá normal, professora. O meu tá ok. Tá. Ok. Então, por exemplo, o paciente ele precisa de uma cirurgia. Ele vai ter um número do CISREG dele e aí ele vai ser cadastrado na regulação, ou do estado ou do município. E aí ele vai esperar para que a regulação consiga marcar o tratamento que ele precisa. O paciente precisa de uma vaga na UTI, de uma vaga no hospital para tratamento. Ele vai ser agendado pela regulação. Não é ele chegar no hospital, a não ser que seja uma urgência e emergência. Mas se não for uma cirurgia eletiva, se for uma consulta médica com algum especialista, ele precisa ser cadastrado na regulação e a regulação vai agendar. É uma forma até de não ter prioridades no sistema. O paciente chegar lá e ser atendido porque ele é parente do fulano, amigo do ciclano. Então, a regulação, ela não vê isso, ela vê a fila e a prioridade dela vai ser a gravidade também do paciente, a idade do paciente, algumas vezes. Só para que vocês entendam, tá? Que nem tudo aí é porta de entrada. Outras atividades, né, que o Demétrio Medrado ele realiza, programas de obesidade, programa aí de controle de hipertensão e diabetes, projeto para implantação dos serviços de assistência ventilatória não invasiva, né, a VNI, a pacientes com distrofia muscular. Já tiveram alunos aqui da ISA+, que fizeram um trabalho relacionado à distrofia muscular de Duchenne. Eles acabaram acompanhando alguns pacientes lá no Demétrio Medrado. A gente tem a uremia, que é como se fosse uma URES, né? Mas aí ela vai ser para materno-infantil somente. Então, unidade de referência especializada em materno-infantil, se eu perguntar na prova, paciente adolescente, paciente grávidas, que precisam do acompanhamento do pré-natal, que precisam realizar o acolhimento neonatal, a gente pode estar encaminhando para a uremia. Então, a uremia ela vai prestar assistência a mulheres, crianças e adolescentes. Ela faz a orientação sexual aos jovens. Tem algo que a gente chama que é planejamento familiar, tá? Que a gente faz muito, inclusive lá no NASP. O planejamento familiar não é que você vai planejar a vida dessa família. Não, é o acolhimento, é o planejamento neonatal, é o planejamento do pré-natal, é o acolhimento desse pai que é jovem, dessa mãe que é jovem, eles sentarem em grupos do acolhimento para que eles recebam informações importantes relacionadas a, por exemplo, gravidez na adolescência, a eles serem pais muito jovens, a gente chama isso daí de planejamento familiar, tá?
A Uremia, ela também faz orientação sexual aos jovens e ela oferta 12 programas aí multidisciplinares, entre eles estimulação precoce, a gente chama aí de desenvolvimento neuropsicomotor dessa criança, faz orientações aos pais, apoio e incentivo ao aleitamento materno exclusivo, a gente chama de PROAMI. Então, a gente direciona, na verdade, a Uremia, né? Existem outras unidades que também têm o PROAMI, mas a gente direciona aí esse paciente, ou então a gente estimula esse paciente, mostra a importância do aleitamento materno e faz também um atendimento integral à criança desnutrida. Além de fazer a triagem neonatal, a pneumologia infantil, atendimento integral às crianças portadoras de HIV e AIDS. A Uremia também tem um polo de odontologia materno-infantil, tem o programa do adolescente, incluindo da gravidez de risco, e o programa de planejamento familiar que eu acabei de explicar para vocês. Então, vejam o quanto de atividades que a Uremia propõe relacionado somente à questão materno-infantil. Então, se vocês conhecerem alguma grávida que não sabe onde fazer o pré-natal, não sabe como ser acolhida, uma mãe muito jovem, vocês podem estar indicando aí a Uremia. A gente tem aí o Marcelo Cândia, tá? Que ele vai dar assistência médico-psicossocial com a unidade de referência em dermatologia, especialmente a hanseníase. Então, se cair na prova, qual a unidade especializada que você irá referenciar um paciente que está se queixando de problemas dermatológicos, perda de sensibilidade na pele, em que ainda não tem um diagnóstico fechado ou que já tem um diagnóstico fechado de hanseníase, a gente vai indicar para o Dr. Marcelo Cândia, que fica em Marituba, tá? Fica ali no centro de Marituba, se não me falha a memória. Então, o Marcelo Cândia aí, ele também oferece consultas especializadas e exclusivas para pacientes com hanseníase, acompanhamento pré e pós-cirúrgicos pelo programa de cirurgias reabilitadoras. Se eu não me engano, também tem algum programa de órtese e prótese lá. Ele faz procedimentos também de pequeno porte, ou seja, cirurgias eletivas dermatológicas, faz a confecção e fornecimento de material para reabilitação e sequelas de hanseníase, é isso daí, tá? Então, paciente com sequela de hanseníase que precisa de algum uso de órtese, o Marcelo Cândia também oferece. E tem um laboratório de análise clínica para clientes portadores de dermatoses e pacientes já referenciados pelas unidades básicas de saúde. A gente tem também a URIS da Presidente Vargas, tá? Que é a unidade de referência especializada, que faz o atendimento aos usuários referenciados da rede básica de saúde e de outras unidades também, com agendamento prévio pela central de marcação de consultas. Lá tem nefrologia, dermatologia, urologia, fono, nutrição, periodontia e o serviço social. Então, paciente que precisa de um uro, precisa de um dermato, de um nefro, pode ir lá na URIS da Presidente Vargas, que ele vai encontrar esse especialista. Óbvio, gente, que é fácil de marcar, é rápido? Não, mas pelo menos a gente sabe que ali ele vai encontrar esse especialista. Lá na Presidente Vargas, na URIS da Presidente Vargas, eles também oferecem um serviço de órtese e prótese, pelo menos para inscrição, para receber esse material, além de alguns exames, como eletrocardiograma, ecocardiograma, teste ergométrico e o raio-x odontológico. Tem a URIS do Reduto, que é a da DOCA, que alguém comentou aí, que tem também alguns serviços oferecidos lá. No caso, esses usuários eles podem ser referenciados pela rede de saúde ou por algum outro tipo de unidade básica de saúde, com agendamento prévio. Quando eu falo em agendamento prévio, eu digo que ali não é porta de entrada, não é o paciente chegar lá e ser atendido. Ele precisa ou ir na regulação, né, ou ir na unidade básica de saúde com a referência do médico para a consulta com o especialista. Então, é feito o agendamento prévio para que ele possa receber o acompanhamento desse médico especialista nessa área.
Existe também a URIDIP, tá? A URIDIP é uma unidade de referência especializada e parasitária especial, ou seja, geralmente ele recebe pacientes com doenças infecto-contagiosas ou doenças parasitárias. Então, uma unidade, de referência especializada em doenças infecciosas e parasitárias, como eu acabei de falar, que é a URIDIP, e vai prestar assistência ambulatorial aos portadores de HIV do estado do Pará. A Casa Dia, que fica na Pedro Álvares Cabral, também recebe pacientes portadores de HIV, tá? Então, os serviços disponíveis ali na URIDIP é a pesquisa da genotipagem para HIV e orientação pós-acidente ocupacional e medicação. E existem também alguns hospitais de referência aqui em Belém. A gente tem o Hospital de Clínicas Gaspar Viana. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar, tá? Que ele vai ser referência estadual. Vocês sabem onde é o Hospital de Clínicas? Sim, Tá. eu nasci lá. Tu nasceu no Hospital de Clínicas? Eu nasci em Monte Alegre, eu sou Pintacuia, interior do estado. Tem que ir por Santarém para poder chegar em Monte Alegre. Eu nasci no início do hospital, professora. Minha mãe falava que era tudo de primeiro. Imagino que sim, que hoje ainda é um hospital de referência. O Hospital de Clínicas ainda é muito bom. Então, ele tem algumas referências bem fortes ali no Hospital de Clínicas, que é em psiquiatria, cardiologia, nefrologia, clínica ginecológica e obstétrica com excelência em humanismo. Tá? Então, o Hospital de Clínicas ele é um hospital em excelência, sim. Meu estágio foi lá, de cardio, e eu não tenho que me queixar. Além de fazer atendimento ambulatorial e hospitalar de média e alta complexidade e apoiar o ensino e pesquisa na área da saúde. Então, lá tem parceria com várias universidades, então vários médicos residentes, várias faculdades levam os alunos para lá, para que os alunos possam ter prática. E lá eles têm sim uma vivência humanizada em relação aos serviços que eles oferecem. O Hospital Ofir Loyola, que tem uma grande demanda de pacientes oncológicos, ele é referência em oncologia e doenças crônicas degenerativas, além dos transplantes. Eu sei eu sei também que no Hospital Ofir Loyola recebe muito paciente renal crônico, tá? O Hospital Ofir Loyola também é um hospital de grande referência, aumentou agora, né? Tem um hospital só infantil em oncologia, então vale a pena a visita. Se vocês tiverem oportunidade de ir até o Ofir Loyola, eu tenho certeza que vocês vão ver um serviço bem humanizado. Claro, gente, é perfeito? Não. Existem profissionais não humanizados, profissionais que ainda trabalham com pouca empatia? Existe, mas eu acho que o nosso sistema de saúde ele está evoluindo muito. A nova formação do profissional da área da saúde está sendo uma visão muito generalista, com uma postura muito crítica, muito empática em cima da necessidade real desse paciente. Então, eu visualizo muito essa mudança. O Hospital Ofir Loyola, ele tem crescido muito e a Santa Casa de Misericórdia também em relação ao atendimento humanizado dentro do SUS. Falando em Santa Casa, ela é referência à atenção à gestante de alto risco e ao recém-nascido. Ela realiza atenção à saúde da criança, à saúde da mulher e à saúde do adulto também, e faz prestação de serviços ambulatoriais e internação. E ela é 100% SUS, não faz nenhum tipo de procedimento particular. O Hospital Metropolitano, né, que ele é referência em traumatologia, então recebe paciente referenciado e contra-referenciado pelo SAMU 192 ou pela Central de Regulação de Marituba para atendimento de alta complexidade. E realiza aí os procedimentos necessários relativos à alta complexidade e, se for o caso, com um tratamento cirúrgico. O Betina Ferro, que fica dentro da Universidade Federal do Estado, ele é referência em oftalmologia, otorrino, tratamento do crescimento, né, o desenvolvimento infantil, e não é uma unidade de atendimento 24 horas, porém, eventualmente realiza cirurgias de caráter eletivo, ou seja, cirurgias que são marcadas com antecedência.
O Betina Ferro, ele trabalha também na área da assistência multidisciplinar, ambulatorial, possui aí um serviço médico constituído de clínica pediátrica, clínica cirúrgica, ortopedia, cardiologia e neurologia, além de psiquiatria e terapias especializadas no âmbito multiprofissional. O Barros Barreto, ele é um hospital de referência em doenças infecto-contagiosas. Então, é uma instituição da Universidade Federal do Pará, tem como missão aí prestar assistência à saúde da população por meio do Sistema Único de Saúde. E é referência regional em pneumologia, infectologia, como eu acabei de falar, né? Endocrinologia e diabetes, e é referência nacional em AIDS. É isso, gente. Alguma pergunta? A senhora falou da Santa Casa, professora? Falei, amor. Falei da Santa Casa de Misericórdia, que ela atende. Quer que eu volte lá? Que ela atende pacientes grávidas de alto risco e é 100% SUS. Ah, sim, tá. Lembram? Certo? Sim. Tá. E ela também é referência em escapelamento, né, professora? Oi? Tratamento de Tá falhando escapelamento. o teu áudio. Como é, E ela é Matheus? referência em tratamento de escalpelamento, de mulheres Sim, escalpeladas. mulheres escalpeladas, verdade. Eu não falei em relação às mulheres escalpeladas, mas ela é referência, ela tem um programa muito bom em pacientes escalpeladas.